prazer conhecer os irmãos. Obrigado, pastor Kleber. A voz não é mais tudo, não, né? Mas a gente vai falando da palavra dos irmãos. Estou muito feliz em conhecer esse povo abençoado, mais um povo do nome do Senhor Jesus, né? Temos dias difíceis na terra, dias, né? Os dias são, como diz o Senhor Jesus, são maus, né? Os dias não são fáceis. Eu sou do Rio de Janeiro, nascido e criado lá. Falava com o pastor Kleber, né? 39 anos morando, nascido e criado no Rio. Eu tenho 40, então estou há um ano aqui em Campinas. Alguns louvores que os irmãos entoaram eu nem conheço, porque as músicas, os hinos, né? Também variam de cidade para cidade, de estado para estado. No Rio de Janeiro também tem boas músicas lá, alguns sucessos, né, que são a nível nacional, mas eu estou muito feliz por conhecer Serra Negra, né? Deus me trouxe para Campinas e eu, aqui morando há um ano, tive a oportunidade de conhecer algumas cidades, algumas pessoas especiais, e o pastor Kleber nos convidou. Eu falei: olha, tem um ônibus que dá para ir, mas não tem ônibus para voltar. Eu preciso trabalhar amanhã de manhã. Imagina o trabalho que eu vou dar para o nosso pastor, ter que dar uma carona até em casa. Mas, irmãos, muito feliz por estar aqui, participar da festa das cabanas. Eu pensava que ia encontrar um montão de cabana aqui, né? Falei: será que vai ter que levar a minha cabana também? O pastor falou: vai ser a festa da cabana, irmão, prepare-se. Mas aí depois ele explicou que é só o nome do evento, né? O nome da festividade. E achei até interessante, né? O nome, né? Muito especial, né? Os tabernáculos, as cabanas, que o povo de Deus é um tabernáculo, que o povo de Deus fazia a festa dos tabernáculos. E muito feliz mesmo de estar aqui, conhecendo os irmãos e poder falar um pouquinho, né, compartilhar com os irmãos um pouquinho das Escrituras, daquilo que Deus colocar em nosso coração. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, você adquire conhecimento. Você lê a Bíblia, você adquire conhecimento. Mas quando você ouve a Bíblia, então você tem fé. Amém? Então é importante você sempre ouvir. Mas por que eu tenho que congregar para congregar? Por que eu tenho que estar dentro de uma igreja? Não posso estar dentro de casa e orar, cantar? Não, mas você tem que estar em comunhão com os irmãos. Deus diz em Hebreus: não deixeis de congregar, como é costumes de alguns. Alguns deixam de congregar, mas por isso que é importante você estar aqui nessa noite. Porque se você estivesse em casa, talvez ouviria coisas que não agradaria a Deus, né? Programas de novelas ou noticiários não agradam a Deus. Esse dia eu estava vendo a reportagem e fiquei nervoso, irritado com a injustiça que aconteceu. Eu falei: caramba, eu estou aqui vendo televisão, estou querendo entrar na televisão, ainda mais quando eu ouço notícias do meu Rio de Janeiro, que é uma benção, né? Então, irmãos, a fé não vem de outra maneira, somente, única e exclusivamente por ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando foi lá visitar as irmãs Marta e Maria, eu já vou ler o texto aqui para a gente começar, e diz que Marta ficou agitada fazendo um montão de coisa lá, lavando, passando, cozinhando, e Maria sentadinha ouvindo os ensinamentos, sentada na sala aos pés do Senhor Jesus, só escutando ele falar. E Marta foi chamar a atenção: o senhor não está vendo? Que manda que ela venha me ajudar aqui, né? E Jesus falou: Marta, vai sendo ansiosa por muitas coisas, muita coisa. Uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, e dela não será tirada. A melhor parte é fazer o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, ouvir
ouvir a palavra de Deus. Cumprimentar a pastora também. Deus abençoe a minha irmã, aos irmãos. Então, o texto de hoje está lá em Atos dos Apóstolos. Dá para os irmãos sentar. Deixa eu pegar aqui a minha colinha, que eu quando eu vou ministrar, eu procuro ministrar no tema, né? Se tem um tema da festividade, então a gente tem que falar dentro do tema de preferência. Então, Atos 19 é um texto sagrado, diz que no verso 1 diz o seguinte: aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e chegou a Éfeso, e ali encontrou alguns discípulos de João. Todo mundo achou aí? Atos 19, 1. Diz o verso 2 que ele lhes indagou: recebestes o Espírito Santo na época em que cresces? Ao que eles responderam, ou replicaram, essa minha tradução diz: de forma alguma, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo foste batizados então? E eles declararam: no batismo de João. Então Paulo lhes explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. Compreendendo isto, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. E eram ao todo cerca de 12 homens. Nem sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Obrigado, pastor. Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Paulo pergunta para aqueles discípulos, ele não pergunta para qualquer pessoa, não. Essa pergunta de Paulo não foi para qualquer um. Essa pergunta foi para homens de Deus, que foram batizados da mesma maneira que o Senhor Jesus. Eram homens que conheciam a palavra, eram homens que eram discípulos, que haviam sido ensinados, preparados e enviados. Porque se nós falarmos aí fora: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram, as pessoas vão falar: não, né? Mas aqui a pergunta foi direcionada para aqueles que conheciam, que estavam dentro de um certo contexto espiritual, que conheciam as Escrituras, que haviam sido discipulados pelo maior homem que já existiu na terra, segundo palavras de Cristo. Não homem nascido de mulher, dos homens que nasceram de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista. Então veja, irmão, esse é um outro tema, um outro assunto, mas o que Paulo pergunta para ele, uma pergunta capciosa para aqueles homens: vocês creram no Espírito Santo? Vocês receberam o Espírito Santo? E qual foi a resposta desses homens que supostamente conheciam? Nós nem sequer ouvimos falar que exista Espírito Santo. Ou seja, do que você está falando, Paulo? Do que você está dizendo, Paulo? Então, acima de tudo, o detalhe que a pergunta de Paulo nos chama para reflexão: para receber o Espírito Santo, em primeiro lugar, temos que crer.
para recebermos, para termos o Espírito Santo habitando em nossas vidas, porque Paulo falou: recebeste o Espírito Santo quando vocês creram. Ou seja, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ouvir a sã doutrina, a palavra santa. E hoje, mais do que nunca, na face da terra, nós precisamos de homens e mulheres cheias e cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando o batismo do Senhor Jesus Cristo é pregado por Pedro, Pedro fala assim: arrependei-vos cada um de vós e sejais batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Uma igreja, uma pessoa, um discípulo, um seguidor do Senhor Jesus não pode abrir mão de receber o Espírito Santo. Aleluia! E já nós vamos falar por que uma pessoa precisa receber o Espírito Santo. Para que essa pessoa precisa receber? O fato é que o tema é muito importante. O tema desse evento, posso dizer assim, é um dos temas mais importantes de todos os congressos que eu já participei, de todas as festividades que eu já tive o privilégio de participar, de ministrar. Esse é um dos temas mais importantes, porque sem o Espírito, a pessoa está morta. Já foi a um velório? Já viu alguém sem vida? Sem o Espírito, a pessoa não é nada. É verdade. Sem o Espírito não é nada. Sem o Espírito de Deus, sem o Espírito Santo, o crente ele fica fraco, fica sem vida. Qualquer vento de doutrina leva ele. Qualquer provação, qualquer dificuldade afasta aquela pessoa da presença de Deus. Qualquer peleja, qualquer cansaço físico para o homem, qualquer dor de cabeça, qualquer problema que seja em casa, matrimonial, para a mulher. Uma pessoa sem o Espírito. Por isso o Senhor Jesus: os que são nascidos de Deus, diz o apóstolo João, são guiados pelo Espírito. Ele é que nos guia. Mas como vamos receber o Espírito Santo se não cremos? Então, antes de tudo, precisamos crer que o Senhor é o Espírito. 2 Coríntios 3,17 diz assim: o Senhor é o Espírito. Você quer ler esse texto? Você abre a sua Bíblia e lê esse texto. Está em artigo definido. Quem é o Espírito Santo? Para você receber o Espírito Santo, você tem que crer, tem que saber quem é o Espírito Santo. Então diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, vamos ler. Aleluia. 3,17 diz assim, meus irmãos. Olha. 2 Coríntios 3,17: o Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali a liberdade. Aleluia. Vou fazer uma pergunta para você: quem é o Senhor? Jesus. Quem é o Senhor? Jesus. Filipenses 2: toda língua, verso 9, 8, 9, 10, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Quando Lázaro morreu, sem vida nenhuma, sem espírito nenhum, tanto Marta quanto Maria disseram assim: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E quem disse que Jesus não estava lá? Oh, glória a Deus! Porque se você ler João 11,
Marta e Maria mandam alguém lá dizer: Lázaro, quem tu amas, está doente, há 2 dias de viagem. E Jesus falou: ó, vou ficar por aqui mais um pouquinho, depois eu vou. Se você ler esse texto de João 11, ninguém voltou lá para dizer: Senhor, Lázaro morreu. Ninguém foi lá dizer para ele que Lázaro tinha morrido. Se você observar. Mas Jesus chama seus discípulos e fala assim: ó, Lázaro dorme. Aí os discípulos falam assim: Lázaro está dormindo, é porque ele está bem. Aí Jesus falou: rapaz, ei, presta atenção, Lázaro morreu e eu vou lá despertá-lo. Quem falou para Jesus que Lázaro morreu? O Senhor é o Espírito. Está em todo lugar. O Espírito Santo não estava limitado, porque ele estava na condição humana, pastor Kleber. Ele estava manifestado na carne, mas ele não estava limitado. Ele estava em todos os lugares. Quer ver só uma coisa? Chegaram para Pedro e falaram assim: o teu Senhor paga imposto. E Pedro falou: mestre, estão falando que a gente tem que pagar imposto. Jesus falou para Pedro o seguinte: vai lá no mar, é o negócio, lança o teu anzol, e o primeiro peixe que você pegar vai ter uma moeda na garganta dele. Pega essa moeda, que é o valor suficiente para pagar imposto por você e para mim. Como é que Jesus sabia que no fundo do mar, no meio de milhares de peixes, tinha um que tinha uma moeda que dava para pagar, não pode saber até o valor? O Senhor é o Espírito. Ele é Espírito. Aleluia. Ele é Deus. Ele é o Espírito Santo. Para receber tem que crer. Como é que Jesus vai saber que no fundo das águas do mar da Galileia, meu amado, tem lá um peixe, que provavelmente dos milhares e milhares de peixes que tem no mar, que algum pescador distraído, alguma pessoa distraída deixou cair uma moedinha lá embaixo? O Espírito Santo, o Espírito Santo, eu falo isso no livro, livro que eu estou escrevendo, que eu falo sobre o Espírito Santo. Se fosse você, comprava o livro. O Espírito Santo não estava limitado porque estava na condição humana. Alguns teólogos falam assim para mim: não pode ser o Espírito Santo, porque como é que Jesus vai ser o Espírito Santo? Como é que ele vai ser o Espírito Santo? Quantas pessoas falavam dele qualquer coisa, falavam mal, pensavam mal dele, ele já repreendia, pensava. Como é que ele sabe? É um Espírito, o Senhor é um Espírito. Aleluia! Se ele estava a milhares de quilômetros da onde Lázaro tinha morrido e falou para os discípulos: Lázaro morreu, soube que Lázaro morreu, estava ali a distância do mar e mandou Pedro lá pescar e achar o peixe que tinha o primeiro peixe. Quem não te garante? Quem vai dizer o contrário? Que o Senhor, o seu corpo de glória, que ele ressuscitou e subiu com aquele corpo que ele estava aqui ressuscitado, glorificado, está lá no céu, mas pode também e está também aqui essa noite no nosso meio. Ele não fica limitado como nós estamos limitados na nossa condição humana. Ou seja, ele está no céu agora, mas está aqui nessa noite. O seu Espírito está aqui nessa noite, e você precisa crer nisso. Você veio aqui porque ele te trouxe aqui nessa noite, para falar o seu coração, irmão, para anunciar essa mensagem, para você levar para a sua vida. Deus está em mim, Ele habita em mim. Em João 14, versos 16 e 17, o Senhor fala assim: nem todo mundo pode receber o Espírito Santo, porque para receber o Espírito Santo tem que ver e crer. E vocês já estão vendo o Espírito Santo. Então, para receber o Espírito Santo tem que crer. Você creu, Tomé? Bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creram. Louvado seja Deus.
Mas, pastor Tony, por que nós devemos nos preocupar em ter o Espírito Santo? Irmão, é muito simples. Hoje em dia, nós pregamos a palavra, as pessoas se convertem. É comum nós vermos isso. E há muitos anos atrás, as igrejas enfatizavam a pessoa: você tem que falar em língua, você tem que ir lá na frente, você tem que ser batizado, você tem que ser cheio. Mas hoje em dia, seja pela correria, seja pelas questões do dia a dia, as pessoas não são mais incentivadas em receber o Espírito Santo. Porque estamos vivendo uma época, meus amados irmãos, em que há um dinamismo muito grande, né? Tudo está ao alcance das nossas mãos. Com o celular aqui, a gente vai ter que pedir ao irmão: quero tirar uma foto da igreja, mas tem uma placa dizendo que pode ligar o celular, qualquer coisa o pastor Kleber fala com ele lá. Nós temos o controle praticamente de tudo, né? Na palma da nossa mão. Estou aqui em Serra Negra sabendo o que estava acontecendo no Rio de Janeiro, por exemplo. Hoje nós vivemos um imediatismo rápido. As coisas são rápidas. Para ontem, se caiu alguma coisa, um avião em tal lugar, um atentado, a gente sabe aqui já, porque a internet está a mil. E nós acabamos às vezes achando que as coisas de Deus também entram pelo mesmo caminho. Nós achamos que o Espírito Santo vai vir de repente no estalar de dedo, basta, né, ligar lá o Facebook, o WhatsApp, que o Espírito Santo vem. Basta acessar o canal no YouTube, lá ouvir uma mensagem, dar um glória e rodar e pular, pronto, estou cheio do Espírito Santo. Não é assim. As coisas de Deus ainda continuam sendo as coisas de Deus. Aleluia, Jesus. A comunhão com Deus ainda continua sendo a moda antiga. A Bíblia diz: Deus não muda, eu não mudo, eu sou o mesmo. Aleluia. Se quer me buscar, tem que pagar preço. O batismo e a salvação, eu sempre falo isso, é de graça. É ou não é, pastor? De graça, pela graça sois salvos. Olha que delícia. Me batizo em nome do Senhor Jesus, ó, estou salvo. Aleluia. É ou não é? Amém? Mas o Espírito Santo, o azeite, é outra história. É verdade. Quando aquelas virgens que bateram na porta das outras: me dá um pouquinho do seu azeite, o noivo está vindo, acabou o azeite. O que as virgens prudentes falaram assim? Ó, vai lá na venda, aonde vende lá, e compra azeite para vocês. O Espírito Santo não é assim não. Ter Cristo morando dentro de nós é outra história. Recebeste o Espírito Santo quando creste? Oh, Jesus querido. Tem buscado a presença dele morando na sua vida? Tem buscado ser você o templo do Espírito? Tem que crer, tem que buscar, tem que pagar preço, tem que lutar para ter Deus morando dentro de nós. Atos 2,38 diz: porque essa promessa é para vós, para vossos filhos, para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aleluia. Por que eu tenho que ter o Espírito Santo? Porque é uma promessa de Deus para a minha vida. Ele habitando em mim, isso é uma promessa. Pedro fala: ele participou das mesmas coisas que nós. Ele se fez carne, participou das mesmas coisas que nós. Sabe por quê? Para que através disso nos trouxesse a salvação e nos fizesse participantes da sua natureza divina. Agora é o contrário. Ele se fez carne, se tornou de nós, participou das coisas que a gente participou. Teve fome, teve sede, comeu, bebeu, andou, passou por problema, perrengue, luta, dificuldade, como ninguém passou como ele. Agora ele quer que nós sejamos contrários, participamos da sua natureza divina. Aleluia. Ou seja, receber o Espírito de Deus é participar da natureza dele divina. Aleluia.
É uma promessa que eu e você temos esse direito. A palavra de Deus vai dizer em Efésios capítulo 1, do verso 13 ao 14, diz que o Espírito Santo é o selo da salvação. Você é batizado em nome do Senhor Jesus, você reconheceu, recebeu a palavra, agora você precisa ser cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, porque isso vai selar você para a salvação. E há um grande debate lá fora. Eu pedi, tem como você colocar um pouquinho de mérito, só um pouquinho para mim? Não sei se é mérito, se é agudo, não sei. Por favor, se der. Amém? Está ótimo. Tá bom. Melhorou. Alguns teólogos lá fora, norte-americanos, mexicanos, eles defendem a tese. Eu vou confessar para os irmãos que eu estou estudando isso ainda, estou pedindo revelação ainda sobre isso, mas eu não sei se o pastor Kleber já ouviu falar isso, que, preste atenção, que o arrebatamento da igreja, que só vai subir no arrebatamento da igreja quem recebeu o Espírito Santo. A grande base teológica para isso. Por isso que nós precisamos receber o Espírito Santo. E nós vemos na história desenvolvida da igreja em Atos dos Apóstolos que nenhuma pessoa que se batizava nas águas ficava sem essa promessa. Era comum. Aqui Paulo pregou para eles, nós nem sequer ouvimos falar que tem o Espírito Santo, como tem muitos crentes hoje assim, que nem dá a mínima para ser cheio do Espírito Santo, dá a mínima para isso. E Paulo anunciou para ele para aqueles homens a palavra, batizou eles nas águas, depois colocou a mão sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. Então veja que Pedro, Atos 2,38, também fala a mesma coisa: seja batizado em nome de Jesus e receba, né, os dons do Espírito Santo. Está interligado uma coisa com a outra. Na casa de Cornélio foi ao contrário. Pedro ainda estava pregando, o Espírito Santo veio sobre todo mundo, depois Pedro mandou batizar todo mundo nas águas. Mas aí foi uma ação do Espírito, porque aquelas pessoas não conheciam, os apóstolos ficavam meio assim, porque era gentil. Então ali o Espírito Santo operou algo extraordinário. Mas se nós negligenciarmos o batismo com o Espírito Santo, ou seja, se nós dermos a mínima para isso, para ser cheio do Espírito Santo, ou não recebermos o Espírito Santo por negligência, por descuido, nós poderemos estar com a nossa salvação comprometida, mesmo que nós sejamos batizados no Senhor Jesus. Segundo os teólogos de fora creem assim. Por enquanto, creamos que o batismo nas águas para perdão de pecados, não vamos aqui polemizar, mas a Bíblia em si, ela vem falando da importância. Como nós citamos aqui, Paulo fala à igreja: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vinho significa, na linguagem bíblica, um dos significados, ensinamentos, doutrinas. Porque a igreja começava a discutir pontos que nem esse que eu estou falando aqui, né? Depois gerava polêmica. Irmão, não, peraí, eu discordo, eu não concordo, eu discordo, então para. Se encha do Espírito Santo que você vai resolver isso. Aleluia! Recebeste o Espírito Santo quando crestes? Primeiro, então, porque é uma promessa. Segundo motivo, porque é o selo da salvação. Você é selado com o Espírito de Deus. A gente faz o que aqui na igreja? Todos os dias de culto, lá na nossa casa, vem buscar, aprende do pastor, segue o que o pastor está ensinando. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer alcançar a salvação das nossas almas. O que é mais interessante, então o selo é o Espírito Santo. Você precisa ter ele morando na sua vida.
porque você não vai mais andar segundo a sua vista, segundo o seu próprio entendimento, segundo aquilo que você acha, segundo aquilo que você entende, segundo aquilo que você acha, né? Acho que a pior coisa do pastor é ouvir assim: ah, pastor, o senhor falou, mas não concordo, eu acho que é assim. Eu respeito, pastor, o que o senhor está falando, mas olha, eu não creio assim, eu creio assim. Se você é pastoreado, Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz diária e me siga. A pior coisa para nós, seres humanos, é negar nós mesmos, negar conceitos, vontades, o acho, o eu, e Ele vai cuidar de nós. Então, se você está vindo todos os dias buscar, é porque você tem que ter essa sede. O seu alvo é o céu. Por que eu preciso do Espírito Santo? Leia Atos capítulo 1. Vamos ler alguns versículos. Eu estou pulando aqui alguns para não tomar muito tempo dos irmãos. Atos capítulo 1. Por que nós precisamos ser cheios do Espírito? Recebeste o Espírito Santo quando crestes. Verso 1, capítulo 1, verso 8. Diz assim: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Recebereis poder. Glória a Deus. Por que eu devo receber o Espírito Santo? Receber o Espírito Santo quando crê? Quando você passa a crer que Jesus Cristo é o Espírito Santo, não é a terceira pessoa da Trindade, não. Isso não tem nada a ver com Jesus. Não é a pombinha de asa branca lá, não, de bico, que desenha a mitologia lá, as doutrinas, não. É o Espírito, o Eterno, o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Esse é que é o Espírito Santo. Porque quando você receber o Espírito Santo, você vai receber também poder. Jesus falou: no dia que isso acontecer sobre vocês, vocês vão receber poder. E uma igreja sem poder, uma pessoa sem o poder de Deus na sua vida, fica complicado. Porque nem sempre o pastor Cléber vai poder estar com você, nem sempre a pastora vai poder estar com você. Eu me lembro que quando eu conheci o Evangelho, meus amados irmãos, eu estava logo assim que eu me batizei em nome de Jesus, caiu uma pessoa manifestada no meio do mercado, que eu trabalhava num supermercado lotado no Rio de Janeiro. Caiu um demônio lá, a mulher lá no Rio tem muito terreiro de macumba no Rio de Janeiro. Eu acho que tem mais até do que na Bahia. Se proporcionalmente falando, o Rio de Janeiro é um estado, claro, evidentemente menor, mas lá tem mais terreiros se bobeado do que na Bahia. Quando é festa de São Jorge lá, por exemplo, é feriado, e começa às 5 horas da manhã soltando fogos, 4 da manhã, e vai até o raiar do dia. E caiu uma mulher lá endemoniada, não sei o que outra, a mulher caiu, parou o mercado, e as irmãs que eram evangélicas lá, e todo mundo tentando expulsar, semi-envergonhada. E eu falei assim: eu não vou me meter com o diabo não, deixa eu ficar aqui no meu cantinho, jovem, conhecendo ainda a palavra. E fui lá mexer nas baterias do microfone. Eu falei: eu vou me meter com o diabo, ninguém está conseguindo tirar esse demônio, eu vou lá fazer o que lá? Deixa eu quietinho aqui. E o diabo estava envergonhando todo mundo. Você vai me expulsar? Você? Porque é assim que acontece lá no Rio. Se a pessoa for lá despreparada, sem o poder, tem problema. Mas arrumaram uns colegas meus para me colocar porque eu tinha acabado de me converter, e eu antes andava com os caras, bebia com eles, fazia um montão de coisa errada com eles, e eles já falaram: vamos testar o Tony agora. E foram lá na minha sala, me achar lá: Tony, tá correndo pro diabo, filho?
Está com medo da mulher que caiu lá? Vai lá expulsar o demônio que ninguém está conseguindo. Vocês que servem um Deus maior do que o todos, senta o pau na Trindade, vai lá, vamos ver agora o seu Deus. Aí aquilo me encheu de fé. Falei, opa, é a hora de eu testar agora se eu conheço mesmo esse Deus ou não. Mas mesmo assim fui meio, irmãos, mas foi um rebuliço tremendo. Quando eu comecei a chegar perto da mulher, ela já começou a ficar mais calma. E ela fala assim, esse moço aqui pode orar por você? Irmãos, para a glória de Deus, não minha. A mulher falou assim, esse é o único que pode colocar a mão nela. Esse é o único que pode aqui. E eu falei, demônio, eu não quero conversa, não quero te entrevistar, não quero fazer nada. Eu quero que você, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vivo que eu conheci, acabei de conhecer, que você saia. Aleluia. Em nome dele, não era o meu nome, era o dele. E o demônio saiu. Imediatamente a mulher pediu água para a glória de Deus e foi um sucesso. Recebereis poder, irmãos, quando vier sobre vós o Espírito Santo. Recebeste o Espírito Santo quando cresces. Um dos motivos é poder. Se você ler o que Paulo escreveu a primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 4, verso 30, ele fala assim, ó, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Aleluia. Porque uma coisa é eu falar aqui, uma coisa é eu pregar daqui de cima. Eu gosto de pregar, né, o pastor falou no microfone, assim, que eu gosto de andar no meio do povo, sabe? Uma coisa é eu usar as palavras bonitas, bem colocadas, bem faladas, como disse o pastor Kleber, voz de locutor de rádio, radialista. Olá, boa tarde, tudo bem? Agora outra coisa, o que o povo precisa, o que o mundo precisa é ver o poder de Deus nas nossas vidas. O poder, o poder, o poder. É disso que vai falar, que vai pregar por nós. Aleluia! Porque palavras por palavras não é. Eu falo nesses dias no Minuto da Unicidade, que é uma reflexão que eu gravo todo dia da Unicidade. Eu dizia, irmãos, para os pastores, eu dizia, o diferencial que nós temos é o nome do Senhor Jesus. É o conhecimento da doutrina do nome, da unicidade de Deus. Então, se a gente pregar o que se prega aí fora, viver como se prega aí fora, as pessoas vão achar, vamos lá, prega ali, mesma coisa que prega do outro lado, mesma coisa, então vai todo mundo ficar disperso. Hora que se cansar. E mensagem por mensagem, falar por falar, tem pessoas que aí fora, pregadores, que pregam muito mais do que eu. E pregam, eu não sei nem se pregam bem, mas tem homens aí que pregam que faz o negócio ficar. Mas o reino de Deus não consiste só em palavras, em falatório, mas em poder. Como eu conversava com o pastor Kleber aqui agora há pouco, ele me dava uma aula sobre usar a fé para curar as pessoas. Isso não é palavra, isso é autoridade, é fé, né, pastor? É curar mesmo. É chegar para a pessoa e falar, você está com um problema, vamos lá na igreja lá, porque lá tem um Deus que vai curar você. Vem lá, vem fazer uma prova, vem ver. Vem ver. Mas se nós não temos o Espírito Santo, se nós negligenciamos o Espírito Santo, se nós não cremos que Jesus Cristo é o Espírito Santo, o Espírito do Eterno, eu deixei alguns exemplos aqui que ele é o Espírito Santo. Edição que tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio dele. Tem mais de 2 ou 3 aqui? Ele está aqui ou não está? Você está vendo ele aqui? Como que ele está aqui? Precisa de alguém para ajudar ele, irmão? Precisamos do Espírito Santo.
para termos poder. Ele falou: vocês vão receber o Espírito Santo, e aí vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, Samaria, na Judéia, até os confins da terra, pastor. Para pregar essa palavra, precisamos receber o Espírito Santo. É verdade. Para testemunhar as maravilhas de Deus, precisamos do Espírito Santo. Aleluia. Precisamos dele morando em nós, para não falar vazios, não falar por nós mesmos. Jesus falou: naquele dia vocês não vão precisar se preocupar com o que vocês vão haver de falar, porque o Espírito Santo falará em vós, falará por vós, vos fará lembrar tudo aquilo que eu vos tenho anunciado, que eu vos tenho falado. Glória a Deus. Uma vez a pessoa falou: pastor, cada pregação maravilhosa tem aqui na igreja, pastor, cada fogo cai, cada mensagem, mas amanhã eu esqueci tudo. Passa 2 dias sem vir à igreja, 3 eu esqueço, não sei, eu não gravo as mensagens, gosto na hora, acho lindo, acho bom. Eu falei: você recebeu o Espírito Santo quando você creu? Porque quem vai fazer você lembrar cada palavra, e mesmo que você não esteja no culto, aquela palavra vai ficar guardada no seu coração todos os dias, é o Espírito. Ele vos fará lembrar, ele vai fazer você lembrar, vai te trazer a memória, vai refrescar a sua memória quando você precisar. É o Espírito. Quando você passar pelo deserto, os desertos da vida, quando todo mundo te abandonar, quando as coisas não estiverem funcionando, é o Espírito Santo que vai caminhar com você. Quando todo mundo virar as costas, o Espírito Santo que promete e não falha, esse que estou conosco todos os dias das vossas vidas até a consumação do século. Quando colocar você diante do fronte de batalha, que chegar a dificuldade, a adversidade, e precisar você usar a autoridade que você recebeu no nome de Jesus, é o Espírito Santo que vai te capacitar. É o Espírito Santo que vai te encher, irmão. É o Espírito, é pelo Espírito. Não consiste só em palavra. Você precisa crer e precisa do Espírito Santo habitando em você. Em Apocalipse 2:19, um dos motivos porque você precisa receber o Espírito Santo, Apocalipse capítulo 2, verso 19 diz o seguinte: escuta o que diz a palavra de Deus. Por que, pastor, o senhor fala que eu tenho que receber o Espírito Santo? A Bíblia que fala, receber o Espírito Santo quando crê. Diz assim, ó: conheço as tuas obras, o teu amor. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Estou numa outra. Deixa eu ver aqui rapidamente se estou no versículo certo. Glória a Deus. Vamos ler aqui o 3, verso. Não, o 2 mesmo, capítulo 2, verso 29, perdão. Mas tem o 3, os primeiros versículos, os primeiros capítulos de Apocalipse, os primeiros capítulos, ele termina assim, ó. Apocalipse 2, 29, diz assim, 29. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Entendeu? Por que você deve ter o Espírito Santo? Aleluia! Aí lá no 3, verso 22, a mesma coisa. Vai, termina os primeiros capítulos. Enquanto a igreja estiver na terra, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito está falando aqui nessa noite contigo. Por isso que você tem que ter o Espírito, porque ele fala contigo, fala com a igreja.
É por isso que você e eu precisamos receber, ter em nossas vidas o Espírito. Porque é o Espírito que fala com as igrejas. Uma pessoa que não tem o Espírito, como que ela vai ouvir a voz de Deus? Por isso que os teólogos de fora sustentam que a igreja precisa do Espírito Santo para poder subir, porque Cristo não vai voltar, pisar o pé nessa terra na primeira vinda dele. Vai nos ares. 1 Coríntios 15, vai ser lá. A igreja vai encontrar com ele nos ares. E diz que os mortos, aqueles que estão mortos, vão ressuscitar. Essa é a primeira ressurreição. E nós, os vivos, seremos transformados. Esse processo vai acontecer como? Quem vai fazer esse processo? Como é que Deus vai operar isso? Através do seu Espírito. Aleluia! Aleluia! É através do Espírito. Porque é o Espírito que fala com a igreja. Mas se você dá a mínima para o Espírito Santo, como é que vai ser isso? Aleluia! Se nós negligenciarmos uma vida em Deus, uma vida cheia do Espírito Santo, como é que vai ser isso? Como é que nós vamos fazer parte disso? Porque quem tem ouvidos para ouvir, escuta o que o Espírito fala às igrejas. É verdade. E esse ouvido aqui é ouvido bom de Deus, não é qualquer ouvido não. Por isso que você precisa, receber. Veja bem, se os apóstolos de João foram batizados no mesmo batismo de Jesus, vamos dizer assim, né, entre aspas, evangelizados como foi Jesus, precisava do batismo em nome de Jesus para ser cheio do Espírito Santo, tiveram que aprender tudo de novo. Paulo teve que pregar para eles de novo, batizar eles novamente. Esses sim foram rebatizados. E quando você pega para um trinitariano que foi batizado no Pai do Espírito Santo, tem que batizar de novo, pastor? Eles ainda não foram batizados, como manda a Bíblia. Mas os de João, os discípulos de João, eles foram batizados corretamente, como foi Jesus. Aí Paulo fala: vocês precisam se batizar de novo. E hoje tu prega para um trinitariano, para uma assembleia, não vou batizar de novo não. Tem que aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia! Batiza de novo. Naamã falou: eu não vou batizar nesse rio não, pastor Cléber. Esse rio está sujo aqui, Jordão. O rio da Síria é melhor. Desce aí mesmo, é aqui mesmo. Tem que descer, tem que subir. Tem que orar: Jesus, eu preciso do teu Espírito Santo. Eu preciso fazer a diferença nesse mundo. Eu preciso ser sal, preciso ser luz. As pessoas precisam ouvir a tua voz através dos meus lábios. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor, porque tua palavra diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu sou a tua igreja, eu quero ouvir a tua voz. Me orientar, me conduzir o caminho certo. Ele é o grande pastor das ovelhas. É ele que ensina as ovelhas. Ele é o grande pastor que deu a vida pelas ovelhas. E as pessoas estão abrindo mão do Espírito Santo por qualquer coisa. Estão entristecendo o Espírito Santo por qualquer coisa. Estão negligenciando uma vida com Deus a troco de quê? Recebeste o Espírito Santo quando creste? Eu creio. E vou buscar uma vida cheia do Espírito Santo para fazer a diferença. Por isso que você deve ser cheio do Espírito Santo, receber o Espírito Santo, porque é ele que fala com a igreja dele. É ele que fala, irmão. E as pessoas falam assim: não sei se o pastor Cléber tem ouvido isso falar 1 milhão de vezes no ministério dele. Pastor, não sei o que acontece no culto, eu tenho ouvido, não tenho sentido nada, eu saio da igreja, parece que volto.
Algumas vezes a gente ouve isso no ministério. Não tem aquele dia que você chega e fica, olha para o relógio toda hora, a hora não passa, você quer ir embora, você está na igreja, está pensando no que vai fazer depois de sair daqui, amanhã tem que acordar cedo, o pastor não para de falar. É isso. O Espírito está falando, mas a palavra não é para mim, não estou gostando da palavra hoje, eu não faço isso que o pastor está falando. O culto não foi para mim, a palavra não foi para mim. E aí, ó, Deus fala coisas importantes. Deus só fala coisas importantes, indispensáveis, mas o culto está uma mala, né? Porque falta uma vida no Espírito. Eu não gostei das músicas hoje, não gostei do louvor, não gostei da palavra, mas o culto não é para a gente gostar, como diz o outro, né? Salmos 98, verso 1 diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Aleluia, Jesus! Quem anda no Espírito canta um hino novo. Aleluia! Tem prazer em agradar a Deus e levar uma vida nova, um cântico novo. Glória a Deus! Não é aquele cântico velho, não é aquele louvor que já está. É aquela adoração que sai diferente. As mulheres que são casadas, ou namoradas, ou noivas, você não gosta quando o seu esposo se surpreende, fala algo novo, né? Te dá um presente, fala uma palavra bonitinha, te leva para sair. Você não gosta de ser surpreendida? Nós somos a noiva dele. Eu creio, meu Deus! Então nós temos que cantar alguma coisa nova. Não tô falando, você está entendendo o que eu estou falando? Não é de música não, porque coitado de mim, não sei tocar nada, nem pandeiro. É uma palavra nova para Deus. É um salmo novo. É uma vida nova, algo surpreender ao seu Deus. Sabe como é que é? Fazer uma surpresa para o seu Deus, entre aspas, né? Falar algo que você nunca falou para ele. Ele gosta disso. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para de levar a sua vida mecânica na presença de Deus, politicamente correta, rotina na presença de Deus, rotineiro. Nós abrimos nossa boca para orar, Deus já até sabe o que a gente vai falar. O que a gente vai falar, claro que Ele sabe tudo, né? Mas Deus já sabe como é que você vai começar. Até o diabo está lá ouvindo também. Ih, já sei que ele vai começar por aqui e vai terminar aqui, quer ver? Irmão, motorais, tranca a porta do seu quarto. Mateus 6, ó, quietinho, você e Deus. Há 2 anos atrás, meu filho pegou uma doença e eu vinha de uma oração mecânica, sabe aquela oração? Para tomar café, para comer, para dormir. Eu estava tão cansado que minha oração já estava formatada. Sem brincadeira. Faltava só falar para o Senhor: Senhor, sabe aquela oração de ontem? Ctrl+C, Ctrl+V. E eu passei por um processo, meu filho pegou uma bactéria que não curava de jeito nenhum, a perna dele foi inchando, uma tal de celulite, por pouco não caiu na corrente sanguínea e virou um câncer. Eu peguei uma cadeira branca dessa que tinha, levei lá para o meu quarto, falei assim, fiz uma coisa de novo, Senhor, quero conversar contigo, mas não vou dobrar meu joelho porque eu estou cansado, eu vou dormir, senta aqui comigo, vamos conversar. Olha a minha oração como é que foi, coisa de doido. Comecei a falar com o Senhor: Senhor Jesus, tem jeito, Senhor, eu não vou aqui falar palavras que eu estou acostumado a falar não, mas eu não tenho a quem recorrer, eu não tenho dinheiro, não tenho mais o que eu posso fazer. E desenrolei, como diz lá no Rio de Janeiro, desenrolei aquele papo, algo novo, e Deus me deu vitória, irmãos, e Deus me deu vitória. Assim como você fala com a sua amiga,
Deus quer isso com você. Deus não quer você fazer oração bonita. Oh, soberano Deus, eterno Pai. Nada disso não. É uma vida simples com Deus, mas não desprezando a comunhão, o Espírito, não menosprezando. Em Romanos capítulo 8, verso 26, outro motivo porque a gente precisa ser cheio do Espírito Santo, porque ele auxilia a gente nas nossas fraquezas, ele dá assistência, ele intercede, ele sabe, diz a Bíblia, Romanos 8, 26, diz assim, ó, ele sabe que nós não sabemos orar como convém, então ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sabe que eu e você, que a gente não sabe orar como deveria orar. Por isso que o Senhor Jesus em Mateus 6 deixou o modelo do Pai Nosso. Essa semana eu dei um estudo sobre o Pai Nosso, semana passada. A oração do Pai Nosso não é nada daquilo que a gente vê e fica repetindo palavras, não é nada. Ali tem um ensinamento, tem uma receita por trás daquilo ali. Então ele nos auxilia nas nossas fraquezas, dá assistência, dá apoio. E como você vê lá Romanos 8, 26, por causa do tempo, ele auxilia nas nossas fraquezas, o Espírito de Deus auxilia, dá assistência, dá apoio. Por isso que nós precisamos receber o Espírito Santo. Não existe um texto na Bíblia que está lá por estar, simplesmente por enfeitar a palavra, porque caiu por ali, por um acaso, o profeta botou ali. Não existe texto na Bíblia assim. Todos os textos estão lá porque tem uma finalidade e um propósito para a nossa vida. Aleluia! A Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mais de 20% da palavra de Deus, mais de 40% da palavra de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de 89% mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Que bênção, hein? Nem só de pão, nem só de bênção, nem só de prosperidade vive o ser humano, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque ele fala todos os dias, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se eu não estou dando a mínima para o Espírito, se eu nem quero saber do Espírito, como aqueles homens, nós nem sequer sabemos que ouvimos falar que tem Espírito. Como é que pode ter crente assim, meu Deus? Nem sequer sabia. Porque, pastor, temos nós aqui que podemos falar do Espírito, falar da mensagem. Em João capítulo 16, verso 3, o Senhor Jesus, o Espírito que o mundo não pode receber porque não veio, não conhece, mas vocês conhecem, porque habita com vocês, quer dizer, está vivendo aqui com vocês, mas vai estar em vocês. Olha só o que o Senhor Jesus falou. Lê comigo, eu estou terminando, vamos ler mais essa passagem. Acho que eu preciso de mais 10 minutos para fazer. Você não vai brigar comigo, mas acho que eu preciso de mais 5 ou 10 minutinhos. Eu já estou terminando, olha. Ele diz algo aqui muito interessante. 16, verso 13. Diz assim, ó. No entanto, o Espírito da verdade, quando vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tem ouvido e vos revelará tudo que está por vir. Então o Espírito, quando vier, ele vai nos guiar, nos orientar, levar, conduzir a verdade. Quem é que não quer saber da verdade, né? Quem é que não quer andar na verdade? Quero andar na verdade, não quero mentira, eu quero andar na verdade. O Espírito vai te guiar nessa verdade. Ele que vai nos orientar essa verdade. O Senhor Jesus fala lá em João, aí vemos João, volta aqui mais outro texto interessante, diz assim, ó.
capítulo 7, muito conhecido também esse texto, irmãos, verso 38, diz assim, no verso 38, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, a Bíblia tem que ser como a Bíblia, não é como a religião diz, como a teologia diz, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios com água viva. Agora, só para terminar, eu queria que você lesse comigo dois textos que provam um antes e um depois de alguém que recebeu o Espírito Santo. Eu quero que você leia comigo o primeiro texto, Marcos capítulo 14, abre aí Marcos 14. Para terminar, recebeste o Espírito Santo quando creste? Então você vai ver a diferença de alguém que recebeu o Espírito Santo antes de receber e depois que recebeu, como ele se comportou nas duas situações. Vamos ler? Marcos 14, verso 66, 66, lá no finalzinho. Eu vou ler para você, se acompanha. Minha tradução é diferente da sua, provavelmente diferente. Diz aqui, ó, verso 66. Acompanha comigo, ó. Continuando Pedro na parte de baixo do pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. E vendo Pedro se aquecendo, fixou bem os olhos nele e afirmou: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Todavia ele o negou, assegurando: não o conheço, nem ao menos sei quem está falando. Ó, nem, mesma palavra dos apóstolos Paulo, mas ele aqui estava mentindo, nem sequer, né, eu conheço esse homem. Então foi embora. Verso 69, a criada viu lá e começou novamente a falar às pessoas que estavam ao redor deles: tu és um deles. Ele, porém, mais uma vez negou. Verso 71, verso 70, mais uma vez, mais tarde, ela estava sentada, identificaram Pedro e com certeza tu és um deles, pois és Galileu também. E Pedro começou a amaldiçoar e a jurar: não conheço este homem quem falais. Em seguida o galo cantou, então você conhece essa história muito bem. Pedro andava com Jesus, foi identificado porque falava como ele falava, andava como ele falava. Olha que cristão era Pedro. Andava com Cristo, falava igual a Cristo, se vestia igual a Cristo. Olha o problema das vestes aí, pastor. Olha o problema da doutrina aí, que tem que andar toda ataviada. Pedro andava na doutrina, irmão, até aqui, ó, mas negou o Senhor Jesus. Antes disso acontecer, o Senhor falou: olha, vai ficar estreito para mim. E ele falou: vou contigo até a morte. Olha, era um crente convicto. Se precisar morrer pelo Senhor, eu morro. Vai me negar, Pedro. Não pensa que tu é o bambambam, não. Quando o bicho pegar, tu me nega. Tem muito crente que anda com Jesus, que está com Jesus, declara amor para Jesus, diz que está com ele, pastor Cléber, mas é só a coisa apertar que ele nega rapidamente, a fé dele acaba na hora. É só as coisas saírem do eixo que ele começa a murmurar e a blasfemar, mas nega rápido. Não precisa nem apertar muito, só aperta um bocadinho, só o camarada já se desvia, já vai embora, já não quer mais saber de nada. Aí vira a chacota lá fora: mas tu não era o cara, tu não estava na igreja, tu não servia a Deus. Pedro andava com ele. Pedro viu milagres que eu e você não vimos nem a metade, nem 10% que ele viu, que o Senhor não viu. Que ele viu com Jesus caminhando com ele, mas negou. Sabe por quê? Porque o Espírito andava com ele, não estava dentro dele ainda. Andava com ele de carne e osso. O Espírito estava manifestado, mas não estava habitando dentro dele. Agora vamos ver o depois de Pedro com o Espírito. Atos 12. Olha a diferença agora. Quem vai segurar lá o covarde medroso?
Atos 12. Vamos ver aqui rapidamente que as horas já são 9h08, mais 2 minutos. Deixa eu ver aqui Atos 12. Atos 4, melhor dizendo, perdão, 4:12. Perdão, irmãos, é o Atos 4:12. Ele diz aqui, ó, Atos 4:12, não há, e portanto não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Verso 13, observando a coragem de Pedro e João, tendo notado que eram homens simples e letrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Mesma coisa aí, ó, reconheceu que Pedro era um deles. Aí vamos pular aqui, verso 16: que faremos a este homem? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso, comprovado, o qual não podemos negar. Ou seja, nós temos que fazer alguma coisa com eles. Verso 17: todavia, para que isso não divulgue mais ainda entre o povo, vamos intimidá-los, exigindo que ninguém mais fale no nome. Então, convocando novamente, ordenaram que eles não falassem, nem tampouco ensinassem no nome de Jesus. Verso 19: contudo, Pedro e João propuseram-lhes: julgai vocês mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus. Verso 20: porque não devemos deixar de falar tudo o que vimos e ouvido. Verso 21: e ameaçando mais ainda, os deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-los. Ou seja, não queremos que vocês preguem mais nesse nome. E Pedro, aquele que antes tinha negado, falou agora cheio do Espírito Santo: ó, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, do que temos crido. Gostem vocês ou não, não podemos deixar de ensinar no nome de Jesus. Vocês podem açoitar a gente, podem matar a gente, mas não vamos deixar de falar. Que diferença para esse Pedro agora, pastor Cleber? Que diferença para o Pedro que havia negado Jesus outrora? Agora a história é outra. Cristo está habitando dentro dele. Cristo em vós é a esperança da glória. Recebeste o Espírito Santo quando crente. É diferente. O crente muda. O crente muda. O crente é crente de verdade quando recebe o Espírito Santo, irmão. Pode te intimidar, pode falar o que quiser, mas ninguém cala a tua boca. Ninguém faz você parar. Você pode falar de mim o que você quiser, você pode falar de mim o que quiser, você pode me ameaçar, você pode me amaldiçoar, mas eu não posso deixar de pregar a palavra de Deus. Que diferença! Os homens pescadores que ficaram acuados quando Jesus estava lá no madeiro, escondido, com medo, cheio de medo de serem mortos também, agora estavam na rua, nas praças, aonde ia preso, ia de cara: pode me prender, mas eu vou falar desse nome. Aleluia! Sabe por quê? Eles não empeitaram na marra, não era força, não. Como diz Oséias 4:6, não é nem por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Eles estavam sendo impulsionados pelo Espírito de Deus. Alguém nessa noite aqui que ainda não recebeu o Espírito Santo, não creu? Já estou terminando. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. E se você já tem o Espírito Santo, vem aqui na frente também, vamos orar. Para que Ele te dê sabedoria. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Venha até o altar de Deus. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me
poder, pois de ti eu quero ser. Espírito enche o meu ser. Senhor Jesus, precisamos do teu Espírito. Como disse o teu servo Moisés uma certa vez: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Não nos leve para esse deserto se o Senhor não for conosco. Espírito Santo, precisamos de ti. Faça morada em nós. Ó Deus, se tem alguém aqui nessa noite que ainda não recebeu o seu Espírito, o Senhor vem sobre nós nessa noite. Aviva, Senhor, a tua obra em nossas vidas. Se há um homem ou uma mulher que ainda tem dúvida, a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o teu Espírito diz à igreja. Que nessa noite a tua presença seja notória nesse lugar, meu Deus. Que teu Espírito venha sobre nós nessa noite. Que teu Espírito Santo venha sobre cada um, Senhor. Se há alguém que tem vergonha, se há alguém que é tímido, que nessa noite o Senhor possa repreender toda a timidez. Visita o teu povo, Senhor. Visita a tua igreja nessa noite, Senhor, porque nós precisamos de ti. Os dias são maus. Vivemos às vezes no meio de pessoas, sociedade má. E nós precisamos da tua presença. Os nossos corpos precisam ser avivados pela tua presença. O teu Espírito precisa, Senhor, nós precisamos do teu Espírito. Oh, glória a Deus. Eis-nos aqui nessa noite, Senhor. Nos leva para onde o Senhor quiser, onde o Senhor quer nos levar. Queremos nos colocar como canais de bênção, Senhor. Queremos abençoar as vidas. Vamos, ó meus queridos, sentir a tua presença. Espírito Santo, venha, Senhor, sobre nós. Vem sobre nós, vem sobre nós. Vem sobre nós, Espírito de Deus. Oh, aleluia. Não deixa a gente levar as mesmas vidas, Senhor, sem o teu Espírito. Queremos sentir, Senhor, que os teus servos sentiram. Queremos andar contigo, ó Pai. Dê força, sabedoria. Teu Espírito Santo venha sobre aqueles que ainda não foram cheios de ti, da tua presença. Queremos ser, ó Deus querido, novas criaturas, andar em novidade de vida, levar uma vida santa na tua presença, irrepreensível. Porque o seu dia está chegando, Senhor, a hora está chegando, o momento está chegando.